A paz do Senhor a todos, bom dia, Deus abençoe. Eu estava ali conversando com alguns irmãos e eu queria chamar aqui o presbítero Emerson, de Hermelino Matarazzo. Eu quero, por favor, Emerson, eu quero fazer um comentário antes de eu começar a falar, porque eu estava conversando com o Luciano e com alguns irmãos e eles disseram assim, Emerson, para mim: pastor, eu vim aqui achando que eu ia sair daqui, ouvir uma palavra para me ajudar, eu estou descobrindo que eu estou doente. O Emerson é psicólogo, irmãos, a gente trouxe ele de propósito. Se você tiver no nível muito alto, ele trouxe até uma camisa de força, você já vai daqui direto para o hospital, tá bom? Mas isso é só para quem tem pessoa de online, não tem medo não. A gente vai mandar a ambulância buscar você em casa, tá bom? Obrigado, Emerson, Deus abençoe. É só ficar pertinho. Ele já veio até arrumado, tá vendo? Já veio preparado já. Tá aí do lado já dos... Amém, irmãos. Muito bom, né? Eu quero, antes de eu também entrar diretamente na minha palestra, fazer um comentário que nos motivou e despertou no nosso coração o intuito de criar esse seminário e criar esse... como é que eu posso dizer? Esse encontro para nós falarmos de saúde emocional, saúde espiritual, maturidade espiritual. Durante a pandemia, eu li um artigo do colunista Gustavo Schmidt na Globo, do Globo, jornal Globo, e ele dizia que até abril de 2021 a gente tinha perdido entre os colaboradores de saúde, médico, né, técnicos, tal, enfermeiros, a gente tinham morrido 998 funcionários da área da saúde que estavam, na verdade, engajados no combate à pandemia. Isso nos deu um style, né? Você pode falar assim, né? Nos deu uma visão. Pensamos, poxa vida, quantos obreiros não estão servindo na obra, estão morrendo também, porque na vontade de combater, ajudar, sendo impactados por um monte de enfermidades que tomam, às vezes, nossos obreiros, como essas que o Paulo falou, que envolvem muito o temperamento, as emoções, né, e vão atrapalhando a obra. E isso promove no nosso meio muita... Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Promove no nosso meio muita abandono, muita desistência, muita vontade de desistir de servir, muita tristeza com a obra eclesiástica, com o serviço da igreja, né? Com os ministérios. E aí a gente pensou nesse evento, até porque a ideia é que a gente saia daqui hoje melhor do que a gente entrou, né? E como disse o pastor Celso, informação, conhecimento é importante para isso. A minha esperança e a do pastor Celso é que a gente consiga fazer um diagnóstico simples. Mas não é a gente avaliando você. É a gente expondo os pontos e você mesmo dizendo, olha, eu acho que eu estou... E como alguns irmãos ali já me procuraram e falaram, pastor, eu acho que eu estou bem doentinho. É bem verdade que com o conhecimento você vai chegar a essa informação. Mas bem, irmãos, eu não quero, lógico, dizer que nós vamos tratar tudo desse livro aqui, tudo exatamente, como disse o pastor Celso, nós vamos inclinar aqui. Mas esse livro é um livro muito importante, eu vou falar um pouquinho dele, porque é um livro que me ajudou bastante. Um livro que foi escrito em 2005, está na sua 10ª edição, chama-se Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Um livro bem conhecido, usado aí até na rede pública de educação. Se você quiser ter uma noção de inteligência emocional, esse é
um livro que eu indicaria para você ler, porque ele nos apresenta algumas observações para a gente reconhecer o que é emoção, o que é sentimento, como é que eu lido com ela, como é que eu estou vivendo essas emoções. E a ideia do livro é apresentar a grande descoberta de que nós temos uma inteligência emocional. A gente é possuidor de uma inteligência emocional, mas que normalmente nós não nos atentamos a ela. E ele vem dizendo que às vezes a inteligência emocional ela afeta a vida do profissional, do líder, do ser humano, mais até do que a inteligência intelectual, ou seja, o QI. E eu gostaria de hoje gastar um tempinho falando disso, porque eu acho isso importante. Amém? Então vamos lá começar. Eu quero apresentar algumas dificuldades que a gente tem. E eu preciso primeiro explicar para nós o que é inteligência emocional. Segundo o autor do livro, coeficiente emocional é a capacidade de identificar e gerenciar as próprias emoções, assim como também saber com empatia a emoção dos outros. Veja, o que é inteligência emocional? É algo difícil demais. É muito difícil. Se você prestar atenção ao que ele diz aqui. Ele diz o seguinte, deixa eu só riscar aqui para você entender. Se aqui vai dar certo. A gente vai tentar. É a capacidade, certo? Não, peraí, volta aqui. É a capacidade. Oh, meu Deus do céu, esse negócio, eu preciso voltar aqui. Isso. É a capacidade, de identificar e gerenciar as próprias emoções. Só por aí eu já estou começando difícil. Porque muitas das vezes a gente não consegue identificar as nossas emoções. Muitas das vezes eu e você temos dificuldade de identificar as nossas emoções. Identificar as emoções é algo que talvez boa parte de nós tenhamos momentos, eu não vou dizer que todos, mas boa parte de nós temos momentos em que a gente diz assim, a gente está passando por uma fase, alguém diz assim, mas o que você está sentindo? Você diz, eu não sei. Já teve esse tipo de situação na sua vida, não? Eu não sei. Eu sei que eu estou sentindo. É raiva? Não, não é raiva. Pode às vezes ser um distúrbio de adrenalina. Às vezes você está com adrenalina, mas não é raiva. Mas por que a gente tem dificuldade de identificar nossas emoções? Às vezes alguém olha para nós e diz assim, dependendo da postura que nós estamos, alguém diz assim, ixi, hoje ele está furioso. E às vezes ele não está furioso. Ele está ansioso. Às vezes ele está um pouco agitado, preocupado, mas o semblante dele dá a impressão de que ele está o quê? Furioso. A parte mais difícil é que ela precisa ser desenvolvida para você identificar as suas emoções, mas olha que interessante. Ela é importante para a nossa relação pessoal, porque ela nos ajuda a ter empatia com as emoções dos outros. Irmãos, já faz um tempo, eu, graças a Deus, a ajuda do livro, mas a Bíblia e a graça de Deus na minha vida, a partir do momento que eu consegui aprender a lidar com as minhas emoções, eu comecei a entender um pouco a emoção dos outros. É muito importante você conhecer as suas emoções, porque você pode olhar para alguém e dizer assim, isso não é pessoal. Isso é apenas emoção. Essa pessoa está falando comigo assim por causa do calor do momento. A sua alma não traz aquela palavra nem aquela cultura para dentro do seu coração e você fica blindado, saudável, por quê? Porque você entende de emoções, você sabe que você também é emocional. Você sabe que aquela reação do cônjuge, do filho, do obreiro, do irmão, do companheiro de trabalho, muitas vezes é uma reação natural e emocional, não é intencional. Às vezes não tem nada a ver com o QI, tem a ver com uma explosão de emoção, que às vezes sai assim como se fosse um súbito, né? Quem nunca
depois de fechar a boca, disse assim: e agora? O que eu faço depois que eu falei isso? Não duvidem de pessoas. Nem tragam para o seu coração mágoa de pessoas que dizem assim: não é isso que eu quis dizer. Porque a psicologia e a ciência nos ensina. Olha que interessante. O Goleman defende muito isso, e é interessante. De que entre o QI e o QE, que é a inteligência emocional, existe uma diferença de milésimos de segundos. Mas a inteligência emocional ela é mais rápida do que a inteligência intelectual. Então, muitas vezes, o que é babuceado, o que é falado, o que saiu, não saiu do intelecto, saiu do coração, saiu da emoção. E aí a pessoa diz assim: mas Aline, desculpa, não era isso que eu queria falar, Aline. Perdoa o que eu falei, mas não era isso que eu queria dizer outra coisa, mas saiu isso. Vocês já tiveram situações assim, não? Isso ocorre. E por quê? Porque a inteligência emocional, ela é mais rápida do que a inteligência, do que o intelecto da gente, do que o nosso QI. Eu vou usar as siglas para a gente ficar fácil, porque o nosso QE e o nosso QI, você vai entender que é inteligência intelectual, inteligência emocional, mas o nosso QE ele é mais rápido do que o nosso QI. E o que acontece? Às vezes o que sai, o que a gente reage por causa da emoção, nem sempre é o que a nossa mente realmente estava pensando. Quer ver? Deixa eu limpar aqui. E a gente vai para o próximo slide. Eu quero dar atenção para o slide, irmãos, pelo que está escrito. A falta de conhecimento da nossa inteligência emocional, ou o conhecimento da nossa inteligência emocional, ele vai potencializar os nossos talentos e as nossas capacidades, ou ele vai fazer o contrário. Ele vai inibir isso. Vou te dar um exemplo. Pode ser, lógico que isso não acontece com Celso de Carvalho, mas pode ser que uma mente brilhante igual a dele, inteligente, chegue para fazer uma palestra igual essa e trave. Por que trava? Porque ele não é inteligente? Ele não tem o PhD, ele não tem as formações, ele não tem os cursos preparatórios, ele não tem todo o seu acabouço intelectual? Por que ele travou? A inteligência emocional, se ela tomar as suas emoções, se ela tomar conta da sua inteligência, ela consegue travar você. O seu talento fica impedido de ser usado. A sua capacidade, a sua virtude natural, ela fica inibida, ela acaba sendo bloqueada. E aí a gente descobre na igreja, na vida, que pessoas inteligentes, a gente fala assim: hoje você vai ler o Salmo, tá? Dá aula de português na escola. É instrutora de redação para o Enem. Vai ler o Salmo, lê tudo errado. Lê atrasado. Porque não sabe ler? Inteligência emocional. A emoção do momento trava o intelecto dela, ele não consegue reagir. A maioria de nós sofremos com isso. E quando é que a gente vai vencendo isso? Quando a gente vai trabalhando, vai aprendendo, vai compreendendo o que é inteligência emocional. E à medida que essa inteligência emocional vai sendo exercitada com sabedoria, não é só conhecer. Eu não estou dizendo para você, leia a inteligência emocional do Daniel Goleman e você vai ser um dominador de emoções. Irmãos, seria uma mentira vender um peixe que não existe. A grande verdade é que a informação somada à aplicabilidade dessa informação, o pastor Celso definiu ali sabedoria como conhecimento e inteligência na hora de aplicar o conhecimento. Eu sempre costumo usar o exemplo de dizer que sabedoria para mim é
conhecimento e bom senso. Porque tem gente que tem conhecimento e aplica sem bom senso. Dá certo, não? Né? Imagina, você está numa reunião de negócio, 12 pessoas sentadas na mesa, vocês vieram de um almoço executivo, sentaram para definir algumas pautas, aí uma pessoa sem noção, mas eu vou tentar ser educado, uma pessoa sem inteligência emocional, sem bom senso, aponta para o diretor. Oi, diretor, por favor. Pois não, querido, diga o que você quer falar. É que tem um alface no seu dente. Olha que coisa difícil. Ele tem o conhecimento de que tem um alface no dente do diretor. E o bom senso agora? Conhecimento aplicado sem bom senso não é sabedoria. Sabe o que a Bíblia chama disso? Tolice. Tolice não é ausência de conhecimento. Tolice é conhecendo tomar atitudes imprudentes. Não é antagônico, por exemplo. É tolo quem não tem informação. Irmãos do céu. Tem tanta gente com informação que é tolo. Tem tanta gente que conhece e é tolo. Tem tanta gente que, como disse o pastor Celso, eu também duvido, que conheça a Bíblia de cor e salteado, mas assim, conhece a Bíblia de cor e salteado e é tolo. Às vezes a gente precisa começar a entender isso. E tudo isso, quem é que pode nos ajudar com isso? Conhecimento emocional. Eu vou aprendendo sobre conhecimento emocional. Eu vou dominando as minhas emoções. E esse exercício ele precisa acontecer comigo primeiro. Porque veja, o autor do livro aqui, ele diz o seguinte: a inteligência emocional é a capacidade de você conhecer as suas emoções e lidar com as emoções dos outros de maneira afável, amigável, né? Empática. Agora, você sabia que tem gente que não consegue lidar com as próprias emoções? Você sabia que você pode ser um desses? Você sabia que eu também, às vezes, não consigo lidar com as minhas emoções? Alguns são revoltados com o seu perfil emocional. Vou dar um exemplo. Pessoas revoltadas do seu perfil emocional são aquelas pessoas que, quando elas têm o conhecimento, e vou dar um exemplo, elas se identificam como pessoa iracunda ou irada. Vamos supor que ela percebeu que ela é uma pessoa irada. Ela descobriu, estudando inteligência emocional, através do coeficiente emocional, ela descobriu que ela é uma pessoa irada. Mas ela não admite. A mulher falava sempre, mas ele não admite. Os filhos falavam sempre, mas ele não admite. Maridos e esposas não precisam ficar olhando um para o outro, não. Ele não consegue entender. Você já ouviu a frase tipo: eu odeio quando eu sinto essas coisas? Já viu isso, não? Gente que odeio quando eu sinto essas coisas. É gente que não aceita seu perfil emocional. Ele não consegue, por exemplo, aceitar que ele é ele, aquilo ali é ele. Por exemplo, irmãos, negar o seu perfil emocional é você tentar lutar contra um inimigo que você não tem sucesso. Davi, no Salmo, diz assim, eu gosto dessa expressão dele: porque se fora outro que viesse contra mim, Senhor, se fora outro, eu me avançaria contra ele e o derrubaria e o mataria, mas eu não consigo, porque eras tu, meu amigo íntimo, meu igual. Davi está falando de quem? Dele. Davi tem inteligência emocional. Ele está dizendo o seguinte: se fosse um inimigo igual Golias, eu derrubava de novo 10 vezes. Mas tem um cara dentro de você, Davi. Esse Davi dentro de você, esse cara dá um trabalho. Eu já taquei pedra nele de tudo quanto é lado, mas eu não acerto uma. E quando eu acho que eu estou dando um golpe nele, que eu estou imobilizando ele,
Ele vira, sabe aquele golpe de jiu-jitsu? Que o cara está por cima, daqui a pouco o cara está por baixo. É isso. Você precisa entender que identificar o seu perfil emocional é algo fundamental. Você precisa olhar para você. E eu não vou fazer isso aqui essa noite. A nossa intenção nesse dia, a nossa intenção não é trazer aqui um exercício de teste de QE. Para isso, os psicólogos têm aí, as empresas fazem hoje quando você vai entrar na empresa. Você pode fazer na internet, consultar teste de QE, lá vai ter vários, você pode fazer para você identificar o seu perfil. Hoje a intenção não é essa. A minha intenção, na verdade, é com você te mostrar que você precisa conhecer as suas emoções. E aprender a lidar com elas. E aprender a aceitar que elas existem em você. E aprender que elas, muitas vezes, são as culpadas ou a razão pela qual você tem esse perfil que você tem. Só que você não aceita. As suas emoções na infância, as suas emoções no relacionamento pai e filho, as suas frustrações, as suas experiências emocionais fazem você assim. Fazem você essa pessoa às vezes carente. Fazem às vezes você essa pessoa revoltada. Marido, você não conhece as suas emoções? Você não identifica que você às vezes é grosso com a sua esposa porque você tem um déficit de relacionamento com a sua mãe? Tem homens que têm dificuldade de relacionar com mulheres. Eles sempre tratam mulheres como deficiência na relação com a mãe. Não conseguem enaltecer outra mulher porque não conseguem ver a mulher com honra, porque não conseguem ter uma relação de honra com a própria mãe. Mas não identificam isso. São crentes, são obreiros, são servos de Deus. E como é que eles fazem isso e não percebem, pastor? Na vida. Eu sou assim mesmo. Nasci assim, vou morrer assim. Identifica o perfil. Mas não rejeita. Já viu gente que fala assim, eu não gosto de reagir assim nessa situação? Ora, irmãos, você não gosta de reagir assim. Eu já vi irmãs e irmãos dizer assim, eu não gostaria de chorar tanto quando eu ouço notícias ou quando eu estou no culto. Eu não gostaria de... Qual que é o problema de chorar? Chora. Eu queria ser mais frio, sabe? Eu já vi irmã me falar assim, eu queria ser mais frio, pastor. Quando eu ouço uma notícia triste, eu não queria chorar, eu não queria ser chorona. Esse é você. Esse é seu jeito. Você não se aceita. Mas as pessoas ficam falando que eu sou assim. Veja, inteligência emocional é a capacidade de lidar com as suas emoções e de compreender de maneira afável, de maneira aceitável, de maneira bondosa a emoção do outro. Não é porque as pessoas não recebem as suas emoções, não sabem lidar com o seu jeito emocional, que você, de repente, precisa agora mudar. Lógico, salvo aqui, né, que às vezes a gente percebe que essa reação emocional ela faz mal para a gente. A gente não se encontra bem com ela. Esse nosso perfil que a gente descobriu que tem, iracundo, nervoso, essas coisas que o pastor Celso foi falando, essas coisas eu percebi que faz mal. Então eu preciso trabalhar isso. Eu deixei de ser, sabe o que nos engana, às vezes, no que diz respeito à inteligência emocional? É que tem gente que diz assim, eu deixei de ser irado. Eu preciso trazer uma notícia triste para você, amigo. Você nunca deixou. O que você aprendeu é a controlar a sua ira. O que você aprendeu sendo crente, então, é com a ajuda do Espírito Santo, com os frutos do Espírito, foi dominar isso. Pessoas vão te conhecer e dizer assim, você vai dizer, por exemplo, o meu perfil, eu sou irado, eu sou colérico. Você? Você colérico? Ninguém acredita. E por que não acredita? Porque você dominou as suas emoções. Você percebeu que aquela emoção não fazia bem, você começou a trabalhar com ela, você começou a aceitar que você é daquele jeito. Quando as pessoas te perguntam se você é uma pessoa irada ou não, você diz, eu sou irado. Eu sempre digo, alguém pergunta, pastor, você é irado? Eu sou muito irado. Se eu pudesse pôr toda a minha ira para fora, você ia ver como eu sou irado.
Irmãos, eu preciso aceitar. Outra frase interessante é: eu odeio quando acabo de agir desse jeito. Quando eu acabo agindo desse jeito, perdão. Eu odeio quando eu acabo agindo desse jeito. Você age desse jeito porque a sua emoção é mais rápida do que a sua mente. Lembra o que eu falei? Quando você vai ver, você já... Aí o pastor diz: não, você não devia ter feito isso, não devia ter falado agora. Tem um tempo. Você não tem inteligência emocional, você não consegue perceber o time das coisas. Você acaba... Tem uma brincadeira que a gente fala aí na vida, é que assim, acaba ficando sem filtro, você acaba soltando tudo, você fala tudo, e às vezes fala na hora errada, faz a piada na hora errada, faz o comentário na hora errada, fala a coisa certa na hora errada. E isso, aí você diz assim: eu odeio quando acabo sendo desse jeito. Eu entendo você, mas veja, você vai continuar fazendo. Espera aí, pastor, não é para parar? Não, você vai continuar fazendo, sabe por quê? Porque você simplesmente odeia só. Você não trabalha contra isso, você não trabalha a sua inteligência emocional, você não tenta controlar isso, você apenas odeia ela, você odeia ser desse jeito, ao invés de você inteligentemente dizer assim: eu sou assim. Está aí o Hermes que poderia nos ajudar nisso. A grande dificuldade das pessoas avançarem em inteligência emocional é quando elas apenas a renegam e não aprendem a viver com elas. Não aprendem a se... como é que eu posso dizer? A se lapidar, a ir se moldando a outro tipo de emoções para que aquela emoção possa ser controlada. A maioria de nós, irmãos, somos muito fracos nisso. A Bíblia nos mostra muitas vezes coisas que nos ensina a respeito de emoção. A Bíblia, ela tem diversas experiências de que eu e você poderíamos, por exemplo, olhar e ver que Deus permitiu que estivesse ali só porque é emoção. Só para a gente entender que é emoção. Só para a gente perceber que aquilo ali tem a ver com emoção. Eu preciso olhar para isso, porque senão, eu, por exemplo, não vou conseguir perceber e lidar com o perfil emocional de outras pessoas. Eu gosto daquela passagem de Gênesis 4, em que Deus pergunta para Caim, em que Deus recebe a oferta de Abel, e a Bíblia diz assim, no versículo 6, e caiu o semblante de Caim. O que Deus faz depois que o semblante de Caim cai? Deus se volta para Caim e diz: o que aconteceu, Caim? A cara da gente às vezes fala muita coisa. Já viu gente assim que fala assim: pastor, comigo eu tenho um defeito horrível. É que se eu não gosto, minha cara já revela. Não é isso só. É o que eu falei ali há pouco. A inteligência emocional, ela é mais rápida do que a inteligência intelectual. Você pode sair com a sua esposa para ir comprar um móvel, e aí você olha para ela e fala assim: então, amor, tá vendo essa poltrona? Eu acho que vai ficar linda na nossa casa. E aí você olha para ela, ela está com uma cara assim, sabe? Que você fala assim: o que aconteceu? Você não gostou? Não, não é que ela não gostou, é que ela não tem essa percepção que você teve da poltrona ainda, e ela não assimilou, ela não fechou ainda o raciocínio, ela ainda está na dúvida. Só que a inteligência emocional dela é muito rápida. E o que o rosto dela fez? Fez cara de que não gostou. Aí ele diz: não, então tá bom, a gente não compra mais. Essa cara sua aí, calma, amor, não estou dizendo que eu não gostei, eu só estou pensando. É que... Não, mas olha a cara que você fez, eu estou falando de comprar uma poltrona, você já está com essa cara. Aí já virou um problema, já não compra a poltrona, já não dorme junto aquela noite, já é um problema que vai demorar 6 meses para resolver. Porque o nosso semblante expressa rápido, mais rápido do que a nossa mente. Nem sempre as expressões do nosso rosto definem exatamente o que a gente está pensando e dizendo. Às vezes você está pensando assim, ó, com aquela cara minha mãe dizia, com aquela cara de tacho. Você está com aquela cara de tacho, mas você está pensando assim:
até que é bonita, não sei se a gente muda a cor, mas o marido viu a cara de taxa, ele não viu o que você está pensando aqui dentro. Ele já está dizendo, você não gostou, né? Não, fala mesmo, está na tua cara que você não gostou, e você vai tentar convencer ele de que você gostou. Não rende. Porque ele leu primeiro sua. Agora, se ele tem inteligência emocional, ele olha para sua cara e fala, amor, tem alguma coisa estranha com essa poltrona. Por quê? Olha a cara que você fez. O que você achou aí? Fala aí para nós. Aí ela vai dizer, vai explicar. Não é que eu não gostei, mãe, é que, sei lá, estava pensando aqui na estante, estava pensando no cachorrinho que sobe, eu estava pensando, tem que aspirar, tem uns buraquinhos aqui. Que mulher é assim, né, irmãos? Ela pensa em tudo. E o marido está só, não. Vai ficar lindo, eu sentado lá jogando Free Fire. É porque antigamente era ali no jornal, né? Não vem com aquelas frases pentecostais, fala Deus, fala Deus. Não, está falando mesmo. A gente precisa descobrir o que é inteligência emocional. A gente precisa se aproveitar dela. A gente precisa conhecer e viver ela. A gente precisa, irmãos, entrar em inteligência emocional, porque isso tem nos dado o privilégio, irmãos, de nós nos prevermos de muita saúde. Sabe algumas manchas que nascem no corpo? Emoção. Alguns nódulos que nascem nas mulheres? Emoção. Não sabem lidar com a emoção. Não sabem filtrar emoções. O chefe chegou preocupado com uma reunião, com uma empresa, com um negócio que deu errado, passou na frente dela, não deu bom dia, passou meio preocupado, ela diz, vixe, hoje você mandado embora, o chefe hoje está meio azedo comigo. Já começa a morrer por dentro, já foi mandado embora 3 vezes até 5 horas da tarde. Ela já está ouvindo que tem funcionário peão falando que ela vai morrer hoje, que o facão vai passar. Isso acontece 6 vezes no ano, às vezes, com essa pessoa. 10 vezes no ano. Porque não aprendeu a lidar com o perfil emocional dos outros. Não aprendeu a lidar que com o chefe, quando ele está concentrado, ele não é educado às vezes ele é fechado. É o perfil dele. Ele não consegue falar, bom dia pessoal, tudo bem? Não consegue. É o jeito dele. O pastor às vezes é assim. Sabe por que tem muita gente que vai embora de igreja às vezes? O pastor hoje não falou comigo. Você não acredita? Eu estava na frente, o pastor passou e não me viu. Doente emocional. Você dá uma camisa de força para esses aí, viu, Hermes? Você dá uma camisa de força para eles. Porque o que acontece? Distraído. Vou dar uma palestra hoje, meu Deus, eu estou inseguro, não sei o que eu vou falar. Eu li 10 livros e ainda não sei se eu consigo falar uma frase do que eu li. Não conseguiu dar bom dia. Não consegue tomar café. Não consegue comer com os irmãos ali, porque está com a cabeça... Mas não, o pastor hoje está meio bravo, né? Você viu, o pastor hoje estava com uma cara, né? Nossa, você viu ele pregando com... Sei não, acho que hoje... eu não vou mais naquela igreja, não. Não é? A gente precisa entender que os reflexos emocionais, eles são aparentes no rosto, como disse o pastor Celso, no corpo. Dá para perceber se você não está gostando. Por exemplo, às vezes eu posso ir... Precisa ter filtro, precisa ter inteligência emocional. Porque a risada de vocês eu posso achar, estão rindo de mim, não estão gostando da palestra. Ou eu posso dizer, o pessoal está rindo, que legal, agora com o velhinho eles não riram não, mas comigo eles estão rindo e tal. Então, se eu não tiver filtro eu vou fazer isso igual você. Se eu não tiver inteligência emocional eu vou fazer igual você, Edith. Eu já vou chegar e falar, por que você está com essa cara aí? Sabe o que eu vou tomar? Aquela patada. Aí vai ficar difícil. Irmãos, Deus nos deu a Bíblia, encheu ela de experiências emocionais, porque Ele conhece o nosso coração.
Deixa eu dizer uma coisa que talvez seja escandalosa para você, ou te deixe meio assim triste comigo. Você sabia que a grande deficiência espiritual que nós temos na igreja, na liderança, nos obreiros, não tem nada a ver só com oração e leitura da Bíblia? Tem a ver com essa incapacidade de conhecer as nossas próprias emoções? Porque nós somos doentes emocionalmente, porque nós não temos uma inteligência emocional evoluída, melhorada, aperfeiçoada, amadurecida. Nós somos espiritualmente fracos. Nós somos espiritualmente doentes. Nós não temos experiências espirituais saudáveis. Nós temos uma aceitação de vida espiritual, às vezes, um conceito de vida espiritual, às vezes, doente e fraco, biblicamente, às vezes. Até a maneira como nós lemos a Bíblia, irmãos, como nós percebemos os versículos bíblicos, como nós interpretamos, até a nossa exegese da Bíblia, se a nossa inteligência emocional for ruim, a gente vai encontrar gente aí falando tanta bobagem na internet. De Bíblia, de visão bíblica que não é, porque ele lê a Bíblia com o coração só. A emoção dele que fala. Eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso aprender a lidar com as emoções dos outros. E essa frase eu gosto muito. Não tenho paciência com quem chora por tudo. Já viu gente assim, não? Gente que fala assim: eu não sou de ficar chorando. E eu não tenho paciência com quem chora. Não é porque você não chora que você não pode gostar de quem chora. Você não gosta de quem não chora, você vai ter um problema comigo. Eu choro por qualquer coisa. Eu choro até em comercial de bebê. Eu choro em desenho. E aí? Eu choro até quando a Kurama morre. Vocês não sabem o que é Kurama, que vocês não assistem desenho. Vocês não conhecem, então vocês não sabem. Olha essa expressão. Ele é sem expressão. Parece que não tem emoção. Não gosto de gente assim. Já viu essa frase, não? O cara parece um poste. Tá ruim, ele tá assim. Tá bom, ele tá assim. A mulher fica grávida e diz: amor, tô grávida. Ele: ah, é? Tá bom. Passa meia hora e ele volta e fala: você tá grávida? Mais meia hora ele volta e diz: eu vou ser pai? O homem é um poste, o homem não vive. Agora, você não gosta de gente assim? Ah, para com isso, irmão. Respeita. Se você entende de emoção, você vai entender que ele é assim. É um poste, você casou com um poste. É um poste lindo. E não é porque é grande, não. Estou falando do seu marido, não, tá? Não estou falando do Gustavo. Não estou falando do Gustavo. Veja, ele é um poste, mas no tamanho. Até porque não existem postes com curvatura na frente, né? Não existe. Eu estudo engenharia, eu sei que não dá certo, ele cai. É um poste. Olha essa frase. Ele é muito intenso. Parece que tudo é importante para ela ou para ele. Tem gente que é assim, não é não? Eu vou falar com respeito porque eu sei que tem gente que ama animal de coração mesmo. Mas aí a pessoa liga no trabalho e diz assim: olha, Totó morreu. Totó morreu, amor. Aí a mulher fica... A pessoa aqui do lado diz assim: meu Deus, morreu seu filho? Morreu alguém importante? O Totó morreu. Tadinho, doutor, Deus console seu coração, não sei o que tal. Aí ele vai e pergunta para o amigo dele: quem é o Totó? É o filho dela? Não, Totó é o pinte que ela tinha, que já estava com 18 anos,
andava arrastando as patinhas de trás, já tinha caído os dentes, já estava só a quirela do frango, né? Ah, irmão. Aí o outro aqui do lado diz assim, não tenho paciência com gente assim não. É possível, chorando por causa de um cachorro, e já estava velho o cachorro. Vou voltar lá no que é inteligência emocional. É empatia com a emoção do outro, não é não? Eu sei que você não gosta de cachorro. Eu quando vou num prédio, eu não costumo ir muito prédio mais, mas quando eu vou num prédio, que eu desço do apartamento, que eu ponho o pé, e às vezes são 4 portas, falo, meu Deus, como é que esse povo vive? Cada apartamento tem 3 cachorros. E todos eles lá têm ao mesmo tempo quando a porta do elevador abre. Eu fico com dó dessas pessoas. A minha eu tenho vontade de jogar pela janela. Não jogo porque eu amo ela. Não é a cachorra que eu amo, é a esposa, porque senão a esposa joga eu para fora. Tá, irmãos? Eu entendo de inteligência emocional. Porque a minha relação com a cachorra, não estou nem preocupado com a emoção dela. Eu jogaria ela. Estou brincando, irmãos. Eu não quero ser preso por esse negócio aí. Mas é que se eu jogar ela, eu vou atrás, que a minha esposa me joga junto. É muito importante, irmãos, a gente aprender a lidar com isso. Eu quero, finalizando essa... Eu tenho tempo ainda, não? Finalizando aqui a minha parte, eu quero lembrar a gente de que se você desprezar isso, você estará desprezando o ser que Deus criou, a semelhança e imagem dele, o ser que ele elegeu e ele chamou de coroa da criação. Desprezar as suas emoções, desprezar o seu jeito de ser, desprezar quem você é desprezar o autor que te criou. Não conhecer você. Ela falou assim, eu gosto de entregar as vergonhas dos outros. Não sou profeta, mas eu revelo. A gente te deu um bônus de 20 minutos. Sabe o que ela está falando? Enrola porque tem alguma coisa atrasada lá atrás. Alguma coisa deu errado na cozinha, enrola mais 20 minutos, pessoal, aí que... Não vou fazer isso não, irmãos. Eu vou falar 30 minutos. Mas indo agora para o final, pensando nisso, a Bíblia... ela nos mostra diversas emoções na gente, porque Deus nos fez assim. E às vezes nós somos mais felizes ou menos felizes, não é por culpa das circunstâncias da vida, ou do país que vivemos só, ou do governo, ou da pessoa com quem eu casei. Irmãos, a nossa saúde, a nossa felicidade, às vezes, está inteiramente ligada à nossa inteligência emocional. A maneira como nós lidamos com ela reflete diretamente a nossa sensibilidade sobre felicidade ou não. Até porque a emoção, ela se dá pela natureza do homem. A gente é e tem emoções em nós naturais. Mas veja que interessante. Tristeza é uma emoção? É. A gente sente tristeza, não sente, não? Todos nós sentimos tristeza. Mas quando que a gente sente tristeza? Como é que eu faço para sentir tristeza? O Goleman defende, estou falando como se já fosse meu amigo, né, o Goleman? Gente boa, meu brother. O Goleman defende de que as emoções, elas são ativadas, intensificadas pelo sentimento. Sentimento e emoção são coisas diferentes. Vou dar um exemplo para você entender. Você perdeu um parente. Faz 10 anos que você perdeu ele.
é seu avô. Aquele que te ensinou a andar de carrinho de rolemã, brincar, sabe? Pescar. Aí, no dia do aniversário dele, você olha para a foto. O que seu sentimento por ele vai fazer você sentir? Tristeza. Seu sentimento por ele vai fazer com que aquela tristeza volte, não é? Não? O Goleman diz o seguinte na sua tese, de que uma emoção, o tempo dela é rápido. Pra vocês terem ideia, uma emoção dura frações de segundo. E por que então parece que uma emoção demora tanto? A gente consegue ficar de luto, às vezes, 30 dias por causa de um ente querido que morreu. Sentimento. É o sentimento que faz com que a emoção fique viva por mais tempo. É o sentimento que eu tenho a respeito da pessoa. É o sentimento que eu tenho a respeito de tal coisa. O apóstolo Paulo faz um apelo em Filipenses. Ora, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Veja, ele não disse. Ora, irmãos, que haja em vós as mesmas emoções que teve em Cristo Jesus. Até porque a gente vai ver poucas vezes Jesus chorando na Bíblia, não é assim, não? A gente vai ver poucas expressões de emoções assim na Bíblia, a despeito de Jesus. Ele entra dentro do cenáculo e derruba a mesa, né? Vira uma vez. Ele chora, né? Uma vez. Mas de que sentimento? Por que Paulo apela para que a gente tenha o mesmo sentimento? Porque o sentimento de Jesus gerará em nós as emoções que ele tinha. A despeito de quem? Das vidas. Aí a gente vai ler texto como assim. E ele teve íntima compaixão pelo cego. E aí mandou chamar o cego. Ora, é esse tipo de sentimento. Você só vai ter compaixão por alguém se você tiver o sentimento que Jesus tinha. E que sentimento era esse? Empatia. Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ora, o sentimento de Deus é amor. Eu quero só citar alguns versículos bíblicos, eu não pretendo terminar. Mas o salmista diz no Salmo 32, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha como a emoção é importante. Eu me dou muito bem com o pastor Celso, porque ele é velho, mas é bem-humorado. Ah, que vocês ricos que eu falo que ele é velho? Mas você fica velho, as pessoas ficam velhas. Não é? Você vai ficar velho. Mas você corre o risco de ficar um velho sem humor. Sabe o que eu vou querer fazer? Ficar longe de você. Não, eu vou ficar perto. Eu sou pastor, eu sou obrigado. Não tem jeito. Pessoas bem-humoradas, a gente tem mais vontade de ficar perto, não é assim, não? Mas olha como é perigoso. Pessoas humoradas demais, tudo é uma piadinha. E a gente é aquela pessoa muito iracunda. Dá certo, não? É difícil. Às vezes, o nosso humor, mediante as circunstâncias da vida, de momentos que vivemos, torna a nossa vida uma sequidão de estio. Uma terra seca, um chão rachado. Lá da terra da Brenda, lá da Salvador, lá perto de Juazeiro, lá a terra é rachada, seca. Outro versículo que eu gosto, Lamentações 3:51. Os meus olhos entristeceram e a minha alma entristeceu-se quando viu a situação.
da cidade. O que o autor está falando? Que ele estava bem, não é não? Isso já aconteceu com você? Não? Você está bem. Aí você vai visitar um amigo, achando que ele está bem. Você chega lá e ele está morando mal, passando dificuldade. Como é que você fica? Mal. Ainda bem que você está aqui, cara. Mal. Seu coração fica triste. O salmista está falando disso. Por sinal, Lamentações, irmãos, é um livro de emoções. Na Bíblia só fala das emoções. De um profeta chorão. Você não gosta de chorão? Não gosta de Jeremias, né? Por quê? Lamentações vai falar das emoções dele. Olha como Deus compreende as nossas emoções. O livro de Lamentações, eu estou obedecendo vocês, agora eu estou aproveitando, tá? Eu já terminei a peça, agora eu estou aproveitando o tempo. O livro de Lamentações vai dizer assim: porque o Senhor, clamamos e o Senhor não nos ouviu, porque Senhor, até quando ficarás calado a meu respeito? Senhor, parece que o Senhor não gosta de mim. Quem está falando? O som dele. Porque nós clamamos diante do muro, clamamos, fizemos voto diante do muro e o Senhor não nos respondeu. A emoção dele está dizendo o que para Deus? Senhor, não está dando, a gente está clamando e não está dando certo. E Deus mandou fogo e matou Jeremias, consumiu todo mundo. Porque Jeremias não entende o tempo do Senhor, porque Jeremias não é calvinista, não sabe que é um tempo para todas as coisas, não sabe que é um propósito. Jeremias não sabe que daqui a pouco as coisas vão... Não. Ele está olhando para ele dizendo assim, tá bom. As emoções dele falando. Não é a mente de Jeremias que está se revoltando contra Deus, é as emoções dele. E Deus está olhando para aquele momento. Pastor, então eu posso fazer isso? Não estou te dando esse conselho, pelo amor de Deus. Coisa boa. Estou te dizendo que essas coisas compreendem a gente. Deus olha para nós e entende a nossa emoção. A minha esperança, a do pastor Celso, é que a gente aprendendo um pouco disso, a gente se torna melhor espiritualmente. Eu vou ficar repetindo isso e essa é a última vez que eu repito. O que é inteligência emocional? É compreender as suas emoções, não é? Aprender a lidar com elas, mas também a lidar com as emoções do outro, não é não? Aí eu gosto de um versículo e eu quero terminar com ele. Efésios 4:30 diz que o Espírito que há em nós não deve ser entristecido. Sabe o que eu aprendi? Que Deus tem emoções. Lógico. De uma maneira suprema e totalmente controlada, com sua capacidade plena de domínio de emoções, mas Ele tem emoções. E ao conselho do apóstolo Paulo, sabe o que é? Que a gente não entristeça o Espírito Santo. Ora, se eu não compreendo as emoções da Aline, se eu não tenho respeito pelo perfil emocional dela, eu posso ofendê-la, não posso? Por quê? Porque às vezes eu sei que ela, por exemplo, é chorosa, e agora está grávida mais chorosa ainda. Aí eu preciso saber falar, estou dando a dica, hein, marido? Fica esperto, pega, joguei para o alto, receba. Às vezes, se eu não faço isso, eu promovo apenas tristeza. Eu quero terminar dizendo que, com sentimento, tentando ter o sentimento de Cristo Jesus, mas tentando ter a mente do apóstolo Paulo também, a mente de Cristo, que muitas das vezes nós somos infelizes e mal em nossas relações, porque nós estamos entristecendo também. Não é só as nossas relações horizontais aqui. A gente talvez esteja entristecendo Ele. O apóstolo Paulo pede à igreja de Éfeso, não me entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Irmãos, eu descobri cedo que tem 3 coisas ruins na vida. Quais são, pastor?
a mulher está triste com você. Você não trabalha bem. Ou o marido está triste com você, não é assim, não? Você não trabalha bem. Quando eu me tornei crente, eu já, na caminhada da fé, já entristeci meu pastor algumas vezes. Isso não é bom, não. De púlpito eu já entristeci ele algumas vezes. Isso faz um mal para a gente. Mas veja, esses dois é ruim. Mas quando você pensa que você está entristecendo o Espírito Santo, irmãos, é como se alguém jogasse fogo na nossa reserva de água e ela fizesse assim, só. Evaporou. Acabou. Vai embora a alegria, vai embora. E a gente fica tentando buscar em outras coisas, mas não vai. Um Espírito Santo triste com você, irmãos, é a sua alma. Eu queria te dar um conselho. Conheça as suas emoções. Tente aprender sobre as suas emoções. Tente aprender sobre emoções para você aprender a lidar com as emoções dos outros. Mas tente aprender sobre as emoções de Deus. Porque você fazer Deus feliz, você deixar Deus feliz, você deixar o Espírito Santo feliz com você. Eu sei uma coisa que deixa Deus feliz: santidade. Porque Ele diz: santidade convém à minha casa. Parece que santidade é um negócio que Deus gosta. Eu sei outra coisa que deixa Deus feliz. E deixa o céu feliz: arrependimento. Diz que faz festa no céu quando um pecador se arrepende, pastor Celso. Parece que quando um pecador se arrepende, deixa Deus feliz e Deus fala assim: mais um pecador se arrependeu. Os anjos ficam felizes. Que anjo também tem emoção. O céu fica feliz. Eu queria hoje convidar você a pensar em emoção, sentimentos, nesses 3 aspectos: eu, o próximo e Deus. Não é essa a ordem. É Deus, eu e o próximo. Essa é a ordem certa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Primeiro. Depois eu. Depois o próximo. Sabe por que, pastor, você falou aquilo ali que tem muito obreiro que chega e põe só a credencial? Emocionalmente é um desequilibrado. Não existe isso. O Goleman não fala isso. Aqui é adendo do pastor Adriano. É burro emocionalmente. Por quê? Acha que engana Deus. Na igreja é o diácono, é o presbítero, é o pastor mais simpático. Mas chega a casa depois do culto 11 horas e fala: tem janta não? Caramba, nunca tem janta nessa casa. É um mal-humorado, é uma pessoa intragável em casa. Deixa eu te contar uma coisa. Isso entristece a Deus também. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. Vocês esticarem um pouquinho, aproveitei o tempo que me deram. Eu quero fazer uma oração. Se você puder fechar os olhos. Senhor, a gente não tem noção do quanto a emoção é algo difícil. A gente não consegue entender, às vezes, o quão difícil é entender as nossas próprias emoções. Então eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor permita que o Teu Santo Espírito nos ajude nisso. Porque a gente não quer entristecer o Senhor. E a gente quer te pedir perdão se a gente tem te entristecido. A gente quer te alegrar, Senhor, porque a Bíblia diz que a sua alegria é a nossa força.
O Senhor alegra, eu sou mais forte. Senhor, me ajuda a te alegrar. Nos ajuda a te alegrar. Ajuda os meus irmãos a te alegrar. Nós estamos aqui querendo fazer isso esta manhã. Aprender a despeito dessas coisas, porque nós queremos sair daqui dizendo, eu vou alegrar o Senhor. Eu vou me alegrar. Eu vou alegrar o meu irmão. Compreendendo as minhas emoções. Sendo um homem e uma mulher inteligente emocionalmente. Nos dá essa bênção, Senhor. Essa é a minha oração. Esse é o meu apelo. Esse é o meu pedido. Essa é a minha intercessão nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.